Você já teve vontade de tirar alguma dúvida com seus pais, mas não sabia como? Com base bíblica, viemos trazer a resposta para suas dúvidas, em uma conversa leve e descontraída, de pai para filha. Se só Eva tivesse pecado, ela teria sido expulsa do Éden? Vamos à pergunta de hoje. Sabe o que eu pensei, pai? Essa pergunta é super capciosa. Pode levar para vários lugares. Não é minha essa pergunta, né? Chegou Mas pode levar para vários lugares. É verdade. E pode ter muito sentido os recortes. E dependendo da pessoa que fala, pode ter um cunho diferente. Exato. Mas vamos lá. Sabe o que eu ia falar? Que o episódio tá parecendo conversando com o Luiz Saião. Que o Beltrão fala... Começa com a pergunta, ele... Eu sou o Beltrão, estou com o Saião. Nossa, é genial. E você sabe que muitas vezes era o Beltrão mesmo que escrevia essas coisas. O Saião adora essas rimas. Sim, mas exato. O Beltrão também gostava. Eu lembrei porque ele fala exatamente assim, ele começa com a pergunta, enfim. Eu acho que é isso, eu não tenho certeza, escutem lá. Mas vamos então, estamos aqui começando mais um De Pai para Filho, eu sou a Gabi Gouveia, estou com ele. JP Gouveia. Meu pai. E hoje a gente vai conversar sobre essa pergunta que nos leva de volta ao início de tudo, né, pai? E a gente entender como o início de tudo define muita coisa como ela é hoje. Então, vamos lá. Vamos entender o papel do Adão e o da Eva. A pergunta aqui é, se só a Eva tivesse pecado, tipo, o Adão não tivesse participado, ela teria só sido expulsa. A gente não teria hoje impactos e consequências a partir... porque só Eva pecou, certo? Por quê? Qual que é a lógica disso? Se só ela tivesse pecado, ela teria tipo, tchauzinho, Eva. Aqui vai ficar só o Adão, então. Tá, a explicação para essa pergunta tá primeiro numa divisão. Primeiro de funções, né? Do papel de Adão e o papel de Eva na comunidade humana. Na coletividade humana, na raça humana, tá? Adão, ele foi criado primeiro e ele é a partir do pó. Ele foi feito, ok? O nome dele remete a isso, alguém que foi feito do pó, humano, alguma coisa assim. Terra, aquele que vem da terra, alguma coisa nesse sentido, que é o Adam, né, em hebraico. A grande questão é, como ele foi feito primeiro, ele passa a ser o representante da raça humana, ok? E a gente vai perceber que em Lucas, no final do capítulo 3, aparece a genealogia de Jesus. E essa genealogia, ela é inversa à genealogia de Mateus. São as duas genealogias que aparecem no Novo Testamento sobre Jesus. Mateus, o primeiro capítulo, começa em Adão e termina em José, porque vai exatamente mostrar que Jesus é adotado por José e recebe a linhagem de Davi. Porque isso era importante para os judeus, porque a promessa era de que o Messias viria da linhagem de Davi. Então ele começa em Adão, mostra todo o percurso que se caminhou ali para chegar em José. E José adota Jesus, Jesus recebe assim, então... José adota Jesus? Ué, ele é filho de José, Jesus? Não. Biologicamente não, porque ele é de concepção divina. É verdade. Mas ele então adota e recebe a linhagem de... Davi, então ele comprova. Já eu nunca pensei nisso como uma adoção. Porque ele já tipifica a adoção que você tem em Jesus. Porque antes éramos inimigos de Deus, mas agora em Jesus somos chamados filhos de Deus. Então nós também somos adotados. Eu nunca tinha feito essa questão da adoção. Éramos figueira brava e agora enxertados na videira e babá. Tá? Então, essa relação. Lucas inverte a ordem. Ela começa em José e termina em Adão. Entendeu? E tem uma lógica muito por trás disso. Por quê? O texto que vem depois disso é o primeiro versículo do capítulo 4, que é a tentação de Jesus. Então, ele termina com Adão, a genealogia, e já aponta para a tentação de Jesus. Jesus é tentado assim como Adão foi tentado, mas ele não peca e agora ele assume
A a responsabilidade. responsabilidade sobre a humanidade. Então, Nossa, e a gente nem leva a sério as genealogias, Exato. pai. Então, todos os que estão agora em Cristo Jesus, Paulo vai falar, Uau. são nova criação. Já não de herança adâmica, já não da geração de Adão. Agora nós somos adotados. Agora a nossa herança é do Cristo. Por isso nós somos nova criação. Agora, voltando lá para a pergunta, a questão é, se Adão é o responsável pela humanidade, ele peca, Todo mundo herda, todos os seres humanos pecam com ele. porque Dr. ele é o Shedd, representante da nossa a raça. tese de doutoramento do Dr. Shedd, que agora que está em livro, que agora chama O Homem em Comunidade, da editora Vida Nova. É um ótimo livro, é um livro maravilhoso, por sinal. E ele vai falar sobre essa coisa da herança, tá? E o nome que ele dá lá de verdade para esse negócio oh, meu Deus. Solidariedade da raça. Isso. E o nome que ele dá lá é Solidariedade da Raça, que era o nome antigo do livro. Tá? A Vida Nova mudou agora o nome, mas ele fala de solidariedade. Então, se Adão é o responsável da humanidade, toda a raça humana peca com ele, certo? Logo, se eu sou humano, eu pequei lá com Adão. Então, Adão pecando, toda a lógica, a Eva também recebeu, que nem a Então, gente, porque ela também é da raça Isso. humana. Então, ok? então presta atenção. Adão, ele não é só responsável pelos seus pecados individuais. Ele também é responsável pelo pecado coletivo da humanidade. Pesado. Percebe? Pesado. Então, Eva, ela é responsável pelos erros dela. Ele ia tomar lá uma reprimenda de Deus, Deus ia falar, Eva, tá maluca. O próprio homem ia falar, pô, você é doida, o que você tá fazendo, tal, e babá, ok? Ela ia tomar, pelo menos é o que a gente percebe. Acho que não, tá? Acho que não, mas ela receberia a punição que lhe é devida pelos seus pecados individuais, pelo seu erro a consequência individual. do pecado dela é dela. É dela. Agora, como Adão é o primeiro e é o responsável pela humanidade, Eva é feita da costela dele, então ela é solidária aos pecados coletivos do marido, Então, como nós. a consequência do pecado dele é dele e de todo mundo também. Muito bem. Maravilha. Então, essa relação ele poderia ter trazido santidade para o erro da esposa, ele poderia ter trazido santidade para a esposa se ele estivesse no papel dele de cabeça. Mas como ele não se põe nesse lugar, é omisso ao processo, e mais, adere ao erro dela, ele traz então todo esse erro coletivo para a humanidade. Entendeu? Então, essa relação é que é muito complicada. Se Eva tivesse... Essa é uma especulação que não cabe. Será que ela seria expulsa? Será que... É porque O muitas se é vezes a muito gente acaba especulação. caindo nessas coisas do tipo, e se ele tivesse feito primeiro, quem fez primeiro, aí depois, aí Deus ia tirar ela, aí não teria mais a mulher. Será que Deus teria feito outra? Mas, tipo assim, não faz sentido, né? A Essa questão pergunta não é essa. não importa, entendeu? Agora, a questão é, se só ela tivesse pecado, entendeu? A humanidade teria pecado também? Não. Não, por quê? Por quê? Porque o responsável era o Adão. Olha, eu entendi, hein, pai? Não tô Claro. prometendo que vai durar meu entendimento. Mas a ideia é essa. Adão é o responsável, entendeu? Pela humanidade. Por isso, a humanidade recebe por herança, por solidariedade à raça. E é recebe isso esse porque ele pecado. foi o primeiro, né? Não tem, tipo assim, Deus não foi lá, eu criei Adão, depois Eva, deixa eu pensar quem vai ser o responsável. Não, na lógica ali... Inclusive, o texto nem diz que ele não tenha criado outros, mas criou ele, entendeu? Essa pergunta, essa ideia que a gente vê em Gênesis é exatamente de criou esse cara, ele vai ser o responsável pela humanidade. Ele peca todo mundo com ele. Ele cai todo mundo com ele. É tipo brincadeirinha de dominó. Dominou. Caiu um, cai todo mundo junto com ele, entendeu? Entendi. Mas Eva não tem essa responsabilidade coletiva, ela tem a responsabilidade dela. Então, tem uma coisa que o pecado afeta a gente,
que é o pecado coletivo da humanidade. E tem também os meus individuais. E tem os meus pecados individuais, que o responsável sou eu. Tá, mas como... Tá, ok, se a gente lembrar do Adão, tem o rolê, a gente separa aí. Mas hoje em dia não tem como a gente separar o que é do todo e o que é só meu. Claro que tem. Você acha que uma pessoa que contrai um câncer é por causa de pecados individuais? Ai, meu Deus. Ou é pecados da humanidade? As doenças são consequência do pecado geral. Muito possivelmente, sim. Então, essa maldade, a doença, quer dizer, a Mas violência que o mundo está tomando, ela não está necessariamente somente atrelada a pecados individuais, mas também é pecado da humanidade que está tirando então, Deus do contexto. Do centro. Mas, de forma geral, então, qualquer pecado individual também é de consequência coletiva, Então, ok? vamos dizer, o cara mais... Olha, que eu conheça, o cara mais espiritual, eu conheço alguns, mas eu posso dar um exemplo que é de conhecimento dos nossos ouvintes. O Dr. Shed é um dos caras mais espirituais que eu já vi. E ele teve câncer na próstata. E ele morreu. E aí você fala, é por causa dos pecados individuais? Não, é por causa dos pecados da humanidade, que ele também é solidário. A humanidade tem um problema. Ela está tirando Deus. E por eu ser solidário, eu também absorvo os problemas dessa humanidade. Mas e o seu individual, pai? Como que você separa? E aí o meu individual é eu fazer a maldade, é eu fazer escolha pela maldade, é eu produzir maldade. Se eu matei, também não é consequência desse mal coletivo? Também pode ser. Mas eu sempre terei a escolha, porque o Cristo me garante que eu vou ter a escolha de fazer o mal ou não, de negar o mal ou não, de fazer a bondade ou não. Sempre vai ter essa escolha. O camarada estava descendo e ele foi alvo de um assaltante. Ele tomou uma surra e estava lá quase morrendo. O sacerdote que desceu primeiro, ele tinha uma opção. Ele tinha a opção dupla. Ele poderia descer do seu cavalo e ajudar ou não. Depois veio o levita. Ele poderia ter descido do seu cavalo ou não, mas ele escolhe não fazer. O outro também tinha opção, porque ele também estava no cavalo samaritano. E ele tinha a opção de descer do seu cavalo e ajudar ou não. E ele escolhe ajudar. Sempre a gente vai ter essa opção. Sempre a gente pode escolher como a gente vai viver. Se a gente vai produzir maldade e violência ou se a gente vai produzir bondade e paz. É a gente que vai escolher. Então, os meus pecados individuais estão ligados às minhas escolhas individuais. Porém, a gente vive num mundo que sofre a consequência dos pecados coletivos da própria humanidade em Adão. Respirar fundo. Foi uma bela aula esse episódio. Diz aí, pai, não foi uma bela aula? Eu gostei. Acho que dava pra ficar aqui umas 3 horas. Nossa, muito, gente. Se você também quer ficar 3 horas com a gente, deixa seu comentário e conta se você gostou. Lembrando que agora nós estamos no YouTube também. Então, se você quiser ir no chat, deixar seu comentário, é legal que a gente consegue ver de uma forma fácil, tá bom? Tudo sobre nós e sobre a RTM tá aqui na descrição do episódio e a gente volta semana que vem. Até lá. De pai para filha. Realização Transmundial.